Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu fiz uma capinha, eu coloquei dois títulos. O primeiro é Caso de Traição, que o troco foi devastador. E o outro título é O que um homem maduro não perdoa. Mas antes de falar sobre isso para vocês, eu tenho que fazer uma observação. Uma amiga me chamou a atenção dizendo que parece, em alguns dos meus vídeos, que eu estou perseguindo pessoas de igreja. Bom, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. As únicas coisas que eu acredito que ainda tem salvação no mundo em que vivemos são as religiões e o Criador. São as duas coisas que eu observo que conseguem salvar e diminuir as coisas erradas que estão acontecendo. E para deixar mais claro ainda para vocês, eu vou falar uma coisinha aqui agora. Observem o que eu vou dizer. Não entendam de forma diferente. Todas as mulheres que eu conheço de igreja, eu observo que a educação que os pais dão são perfeitas. Eu vejo meninas muito educadas ao conversar com a gente, falam com respeito, no meu caso me chamam de senhor, uma forma educada. Eu acho que eles são muito bem educados, tanto os filhos quanto as filhas que eu observo. Eu também observo, por exemplo, filhas que são muito apaixonadas e dedicadas pela igreja, que eu admiro isso também, eu admiro esse comportamento. Quando elas vão à igreja, a mãe faz um sacrifício para acompanhar. Às vezes a mãe está ocupada em casa, mas sai para não deixar a filha andando sozinha pela rua. Eu acho isso muito fofo, eu acho isso muito bonito. É uma educação que me admira, me causa surpresa nos dias de hoje. Eu percebo que as filhas não andam sozinhas na rua, não vão para balada, não vão para farra, da casa para a igreja, da igreja para casa, evitam de sair sozinhas na rua em determinados horários. Então isso eu admiro muito. O que eu tenho a falar é mais positivo a favor dessas meninas todas que eu conheço, que são dedicadas à religião, dedicadas ao Criador. Eu tenho mais elogios a fazer do que críticas. Mas quando eu abordo algum assunto e o assunto é uma crítica negativa, aí eu tenho que fazer a crítica. O que eu observo é que, devido à pouca idade da menina ou das meninas, devido a ser muito jovem e inexperiente, às vezes a menina fica confusa, às vezes a menina faz alguma coisa sem maldade, eu não estou dizendo que está fazendo com maldade. Às vezes toma alguma atitude, dá esperanças a algum homem que está interessado nela, porque o homem pensa, poxa, essa menina de igreja é uma menina para casar, é uma menina de bons costumes, é uma menina que seria uma excelente esposa, é uma menina que seria uma excelente mãe, já que é uma excelente filha, uma excelente irmã, uma excelente amiga. Então o homem, ele cria expectativas e nessa expectativa criada, o cara demonstra interesses por ela, aí trocam olhares, mas o que eu estou dizendo é que na parte da confusão mental pela inexperiência dela, às vezes ela olha sem intenção de querer ficar com o cara. Eu não estou criticando de forma negativa. Eu estou dando conselho para que não faça isso. Eu acho que quando você tem um namorado, você tem intenção de casar, é a sua vontade, é a vontade dele também. Vocês têm que entrar em acordo e casarem, serem felizes, ter filhos, ter uma família e continuarem os dois, no caso, indo à igreja, né? Porque o casal ele se torna um só. Não é só a esposa que tem que ficar continuando indo à igreja. O marido tem de ir junto com ela.
Então, a crítica que eu faço é uma forma de fazer com que a pessoa tome o rumo certo, faça as coisas certas. Eu tenho orgulho e admiração por todas as meninas que eu conheço que frequentam a igreja, porque eu admiro as atitudes delas, eu admiro o comportamento, a educação que tiveram em casa. É isso que eu estou dizendo. As falhas são meio que inconscientes devido à falta de idade, à inexperiência. É isso só que eu comentei, de ficar trocando olhares sem intenção de querer ficar com o cara. Só deu esperanças e o cara ficou lá louco, amando loucamente e vai ficar chupando o dedo. É sobre isso que eu falei. É para a gente evitar de causar sofrimento a outras pessoas, mesmo que seja de forma inconsciente. Foi só isso. Eu não critico, não. Eu admiro essas meninas que frequentam a igreja. Eu admiro esses caras que, em vez de estar na rua fazendo alguma besteira, está lá na igreja, orando. Eu admiro as pessoas que são tementes ao Criador. É isso que eu estou dizendo. Não me entendam mal. Às vezes eu tenho que editar o vídeo, corto alguma coisa, aí fica parecendo que eu estou perseguindo. Não. Pessoas que fazem coisas que eu acho certas, coisas corretas, atitudes louváveis, bonitas, eu elogio. É isso que eu estou dizendo, tá, gente? Bom, vamos ao primeiro título aqui, que eu vou falar aqui para vocês. O que um homem maduro não perdoa. E eu posso falar isso com uma certa capacidade exagerada, porque eu sou um homem maduro, não é? Eu tenho aí quase 5.000 anos, não é? Estou bem velho. Então eu vou falar para vocês aqui, coisas que um homem maduro não perdoa. Falta de respeito. Se a mulher falta com respeito com ele, o homem maduro, ele não aceita ser desrespeitado. Da mesma forma, ele não vai desrespeitar. O homem maduro não aceita, em hipótese alguma, traição. Ele não aceita que a mulher ou qualquer pessoa diminua ele na frente das outras pessoas. Isso é um desrespeito. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu vi agora há pouco. Um vídeo de um abestalhado, casado, com a esposa dele. Ele simulou abraçar ela, todo carinhoso. Quando ela abraçou, tadinha da mulher, cara, quando eu vi aquilo, mas me deu uma revolta. Você sabe o que o cara fez? Ele deve ter comido merda, é óbvio isso. Com uma tesoura cortou o cabelo dela grandão, ele cortou na metade o cabelo, na nuca dela, ele cortou o cabelo dela. A mulher ficou atônita, a mulher ficou sem reação, ficou parada não acreditando na brincadeira imbecil do marido dela. Para quê? Para ter visualização, gravando vídeo para a internet. Deixa eu explicar uma coisa para as pessoas que não entenderam ainda. O homem, ele tem que honrar a esposa dele. A esposa tem que honrar o marido dela. É assim, um honrando o outro. E isso é considerado por nós, homens verdadeiros e maduros, como uma falta de respeito. O homem, ele tem que ter respeito pela esposa e pelas pessoas, pela família. E ele também quer esse respeito em troca. Eu ouvi uma outra coisa aqui agora, um desabafo de uma garota, presta atenção, que ela tem várias amigas e ela conheceu um cara que é gay e tem muita amizade com ele. Aí eles vão para casa desse gay, dormem abraçadinhos, juntinhos, ela sempre está beijando ele, abraçando ele, ele se abraçando, se beijando. As pessoas até confundem, acham que ela namora esse rapaz gay. E o namorado dela não gosta dessas intimidades. Aí ela falando que ela não vai terminar a amizade com o amigo gay e o namorado tem que entender isso. Isso é uma falta de respeito. Sabe por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Eu tenho uma amiga lésbica, mas a gente mora distante. Ela mora em outro estado. Na verdade, ela é bissexual. Mas o que acontece? Se eu tenho um relacionamento, eu não posso ficar abraçando ela, beijando ela, porque se esse namorado aí da história começar a beijar uma garota lésbica, eu tenho certeza que a namorada dele não vai gostar.
mesmo ela disfarçando, dizendo que não tem nada a ver. Mesmo ela tentando disfarçar, porque ela faz isso com um amigo gay. De passar a noite, dormir abraçadinha com esse amigo gay. Isso é falta de respeito. Eu não estou dizendo que você não pode ter amigos, não pode ter amizades, seja do gênero que for, da opção sexual que for. Pode ter amizade. O que não pode ter é essa intimidade física exagerada. Parece algo com segundas intenções, aos olhos de quem vê e aos olhos de quem imagina. Então fica ruim. Ela deveria rever isso. Essa garota deveria rever os seus conceitos. A outra coisa aqui que um homem maduro não perdoa, e essa daqui é bem clara, desqualificar ele. Vocês já viram que em alguns relatos que eu li aqui para vocês, a esposa fica enaltecendo outros homens, elogiando outros homens, demonstrando que está admirando outros homens e fica desqualificando o marido, diminuindo o marido. Isso é um indício de traição ou de traição emocional. Ela já está envolvida emocional com outro cara. Então, um homem maduro, ele não aceita ser desqualificado, ser diminuído. Tem muitos casos também de traição que as mulheres começaram a ganhar mais do que os maridos, começaram a diminuir os maridos, desprezar os maridos e foram se envolver com outros. Vários casos eu vi nesse sentido. Eu vi uma mulher na internet, ela é advogada, se eu não me engano, ela fez uma pergunta no podcast. Ela falou o seguinte: gente, de 100 homens milionários, ricos, você já viu alguns desses namorando e casando com alguma mulher pobre? Tirando alguma mulher da pobreza? Alguma mulher que era faxineira, que era bem pobre? Aí o cara do podcast respondeu: nossa, eu conheço várias histórias assim. Aí ela olhou para ele e falou o seguinte: e de 100 mulheres bilionárias, milionárias, ricas, quantas você já viu querer casar com um cara pobre, com um homem pobre, com um gari, com um porteiro? Quantas você já viu? Aí o cara foi e respondeu: eu nunca vi nenhuma. Aí ela mesmo falando: as mulheres exigem muito dos homens e oferecem pouco. Isso é uma coisa que vocês concordam ou não? Eu concordo. Bom, a terceira coisa aqui, eu já falei sobre falta de respeito que o homem maduro não perdoa, desqualificação, desqualificar ele não gosta, ele não quer ser comparado com ninguém, ele não quer ser diminuído. A terceira é a seguinte: egoísmo por parte da mulher, falta de parceria. O homem maduro, ele entende que um relacionamento é feito de parceria, união, companheirismo. E quando a mulher só pensa nela, é egoísta e não se dedica ao relacionamento, só ele se dedicando, ele não perdoa. Ele desiste desse relacionamento, porque ele sabe que ela só está querendo sugar, tirar tudo dele, só pensa nela. Então, mais uma coisa que um homem maduro não perdoa. A outra coisa, descontrole emocional. A mulher totalmente maluca das ideias. Quer brigar toda hora, quer discutir toda hora quer fazer aquela DR, né? Discutir a relação, não é? Tudo ela vê problema, tudo quer discussão, porque um homem, quando chega a uma certa idade, ele quer mais calma, mais paciência, mais tranquilidade. Ele quer resolver os problemas de uma forma mais tranquila, sem brigas, sem desgastar o relacionamento. O homem, ele não perdoa esse tipo de coisa. Aí você me pergunta: mas e quando o cara demonstra ser emocional? Bom, vamos lá, vamos por parte. Tem homens que nunca amaram na vida. Aí chega um dia, quando estão maduros, acontece de ter esse sentimento, o amor, um amor bem forte, bem intenso. Ele, é claro, tem a experiência de vida, vivência, teve mulheres que gostaram dele, já teve algum tipo de sentimento. É claro que a gente nunca está preparado para algo que a gente nunca sentiu. Isso é óbvio.
Mas o que eu posso dizer para vocês, que esse homem que ama demais e é um cara maduro, ele mesmo assim amando demais, ele vai ser bem racional. Quer ver uma coisa? Se o cara ama demais uma garota e ele percebe que ela não quer nada com ele não vai fazer escândalo e vai deixar ela viver a vida dela. E vai torcer para que ela seja feliz, mesmo ele achando que ela não vai conseguir encontrar um cara igual a ele que ama como ele. É isso que eu falo para vocês. Um homem maduro, ele sabe lidar com as emoções, mesmo que sofra, porque até um homem maduro vai sofrer caso tenha algum sentimento não correspondido. Um ser humano normal vai sofrer. Só não sofre quem é psicopata, porque não tem sentimentos, sentimentos bons. Então, um homem, ele vai sofrer, mas vai saber administrar isso, vai tentar de alguma forma seguir a vida dele. Ele vai pensar o seguinte: caramba, nunca cheguei a sentir um sentimento assim. Depois de velho, fui sentir essa coisa. Aí o cara vai pensar: e agora? Tenho certeza que nunca mais vai acontecer algo desse tipo, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai buscar alguma mulher que ame ele, que gosta dele de verdade e vai se relacionar e vai fazer de tudo para fazê-la feliz. Porque ele sabe que ele não precisa amar loucamente, já que quando ele amou não foi correspondido, então ele vai se dedicar àquela que realmente se importa com ele. É simples assim. Não precisa fazer escândalo, não precisa entrar em atrito. É mais ou menos isso. Agora o outro título, caso de traição que o troco foi devastador. Eu vou dizer para vocês aqui, um casal era casado há 24 anos. Presta atenção. Só que eles já se conheciam há 26 anos. Nessa história aqui tem alguns personagens que eu quero frisar para vocês. O marido, ele tem 44 anos e a esposa também 44 anos. Eles têm 2 filhos, um de 22 anos e um filho de 17 anos. Esse marido também tinha uma amiga que ele conheceu 2 anos antes de conhecer a esposa dele. Então essa amizade com essa amiga vem desde a infância. A amiga tem 44 anos também, é da mesma idade dele. E essa amiga, ela era aquela gordinha, tinha diabetes, era uma menina gótica, e com o tempo ela foi se desenvolvendo, virou personal trainer, malhava direto. Aí ela acabou casando, teve uma filha, não é? E o pai fugiu, não quis aceitar, cuidar da filha, e acabou que esse amigo dela, o marido da história aqui, passou a ser a figura paterna da menina. A esposa dele sempre teve muito ciúme dessa amiga, mas essa amiga nunca cantou ele, nunca deu em cima, eles nunca ficaram, nunca teve nada, mas a esposa tinha ciúme, ficava indagando sempre ele, e ele nunca ficava sozinho com essa amiga, sempre estava junto da esposa, sempre junto de alguém. E ela que ficava dizendo que ele tinha alguma coisa. Presta atenção na história. Ele tinha uma oficina mecânica, ganhava razoavelmente bem, mas a esposa começou a ser promovida, né, no emprego e passou a ganhar o dobro que ele ganhava. Ela passou a ganhar o dobro dele. E nisso, ela meio que ficou arrogante. Ela ficou tratando ele mal, não dando muita atenção para ele, fazia muitas horas extras. Aí o que aconteceu? Ele, no trabalho dele, ele teve um problema no joelho. Ele torceu o joelho, acabou hospitalizado, voltou para casa, teve que ficar sem fazer nada, não podia pegar peso. Isso estressou muito a esposa dele. Ela discutia muito. O filho de 22 anos e o de 17 faziam as coisas que o pai deveria fazer, colocar o lixo para fora, consertar alguma coisa na casa. Só que detalhe, esse marido, nessa época, ele percebeu que a mulher já não procurava mais ele para bater virilha. E ele desconfiou, ele achou estranho. Aí ele foi fuçando no celular dela
viu ela numa conversa com um cara do trabalho dela. E esse colega do trabalho dela tinha 27 anos, 5 anos a mais do que o filho mais velho do casal. E ela tinha muito papo com esse cara. Aí ele foi pesquisar o perfil dele no Face e não encontrou o cara. Ele pensou, esse cara me bloqueou. Aí ele fez uma outra conta e encontrou o perfil do rapaz. E no perfil do rapaz, ele encontrou fotos do rapaz com a esposa dele. Ele, suspeitando, foi o dia que ela dormiu. Ele sabia a senha do celular dela, ele sabia a senha no computador também, que era uma senha que ela usava, era a mesma que ela tinha usado antigamente, e ele sabia qual era a senha. Só que a esposa havia trocado a senha do celular. Só que ele testou uma senha antiga dela, e ele acabou descobrindo que ela tinha trocado para a senha antiga, para que ele não fuçasse mais o celular. Ele perguntou por que ela trocou a senha. Ela disse porque estava tendo muitos vazamentos na empresa e ela não queria prejudicar a empresa. Aí ele foi fuçando o celular, pegou várias conversas dela com esse rapaz, conversas de bateção de virilha. Eles já estavam tendo um caso há 6 meses. O tempo que ele ficou acamado foi ali o momento que começou o caso dessa mulher de 44 anos e o rapaz de 27 anos. Foi ali naquele tempo. E ele colhendo as mensagens todas, as fotos, os vídeos obscenos, não é? Eles faziam virtual, eles faziam todos os dias. E nas conversas ela falava que ele era muito melhor do que o marido, ele fazia ela ter sensações que o marido nunca causou a ela, e ela diminuiu o marido, ela humilhou o marido de uma forma cruel, o cara vendo aquilo e chorando. Ele foi no computador, conseguiu invadir os perfis que ela tinha, colheu as provas todinhas, fez um dossiê enorme com as coisas todas que estavam acontecendo. E ele falou com um amigo, o amigo sugeriu ele um programa espião, ele colocou esse programa espião e conseguiu pegar outras coisas em tempo real. Ele sabia onde ela ia, às vezes ela ia num motel com esse cara, com esse rapaz, às vezes na casa do rapaz, quando a mãe dele ia para a igreja. Ele era filho único e a mãe era aquelas católicas fervorosas, não é? Aquelas bem praticantes mesmo. Aí ele foi colhendo todas as informações, e nas festas ele sempre tratando ela muito bem e tal. Aí ele começou a bolar um plano. Ele começou a sair muito e voltar tarde na noite. A mulher começou a desconfiar dele, porque quem trai desconfia do parceiro ou da parceira. Ela começou a desconfiar e começou a mudar. Começou a tratar ele muito bem. Aí ele via as conversas dela com o rapaz, ela falando, olha, eu te amo, mas eu também amo meu marido. Então vamos fazer o seguinte, vamos terminar, porque eu acho que meu marido está me traindo e eu senti nojo de mim. Por eu suspeitar que ele está me traindo, eu estou vendo o que ele vai sentir se ele descobrir que eu traí ele. Porque eu estou devastada por imaginar que ele está me traindo. Aí ela disse que se sentiu suja e que ela não quer mais nada com o rapaz, para ele seguir a vida dele, que ele é jovem, ele é bonito, ele vai ter sorte na vida para ele seguir. Ele falou, não, larga dele e fica comigo. E ela terminou com esse rapaz via internet. Aí o rapaz, mais um encontro então. Aí ela teve mais um encontro com esse rapaz. Aí o marido ainda fez o seguinte, o marido ainda teve mais uma noite com ela, próximo ali ao Natal, no dia 22 de dezembro, se eu não me engano. Aí o marido, o plano dele era o seguinte, ele passou a ir muito à casa dessa amiga dele, e ele contou tudo para ela sabia de tudo. E a mulher começou a suspeitar que os dois estavam tendo um caso. Ela ficou louca, porque ela percebeu que ela tinha jogado o casamento dela fora. Aí o que acontece? Aí o marido, no dia 18 de dezembro, ele pegou esses relatórios que ele fez, mandou para todas as pessoas que conheciam a esposa dele, para toda a família, e mandou também para a empresa.
que eles trabalhavam. E nessa empresa tinha uma ordem que não se podia ter relacionamento amoroso entre os seus funcionários. Era uma ordem da empresa, uma regra. Eu já trabalhei numa empresa que tinha essa regra. E vou dizer para vocês, eu contei 50 casos de traição, de homens que eram casados ou mulheres que eram casadas. Fora aquelas que tinham namorado ou tinham noivos ou noivas. E eu estou falando para vocês aqui por baixo. Eu contei uns 50 casos. E ele mandou tudo isso documentado, as traições. Ele conversou com os 2 filhos. O filho mais novo pediu para ir morar com o irmão, que já era casado, já tinha uma esposa. Aí o irmão levou esse de 17 para morar com ele, porque o menino não ia perdoar a mãe, não queria papo com a mãe. E ela ficou estranhando, não estava entendendo nada. E o marido ainda no dia 22 de dezembro, ainda bateu virilha com ela, para mostrar que o casamento para ele estava tudo bem. Ela ficou toda confusa, ela não estava entendendo nada. E ela ainda não sabia das mensagens, né, dos textos que ele mandou para todo mundo, das imagens. Ela não estava entendendo nada, ela estava mais perdida que cego em tiroteio. Aí, detalhe, olha o que aconteceu. Ela recebeu no trabalho o pedido de divórcio. Aí ela ficou doida, ela ficou louca. Quando ele chegou em casa, ele tinha trocado as fechaduras, ela estava na garagem esperando ele. Aí ela começou a pedir perdão, dizendo que poderia se explicar. Ela disse que não foi erro dele, não foi culpa dele ela ter traído ele. Ela disse que foi insegurança dela, porque ela estava querendo se sentir desejada. Aí apareceu esse rapaz novinho, 5 anos mais velho que o filho dela, e acabou se envolvendo emocionalmente. Ela disse para ele, contou tudo. E ele falou, mas eu vi as conversas, eu sei que você o ama, vá ficar com ele, vá seguir a sua vida. Ela, me perdoa, por favor. Ele disse, não tem volta. Nosso casamento acabou quando você me traiu. Ela, mas você me traiu também. Ele falou assim, não te traí. Eu estava fazendo isso de sair, eu ia para a casa da minha irmã, eu ia para a casa da minha mãe, eu ia para lugares para você ter a sensação que eu estava tendo. A sensação de ser traído é a pior coisa do mundo. E você sentiu um pouco disso, mesmo que eu não tenha te traído. E eu jurei amor eterno a você. Eu nunca tinha ficado com mulher nenhuma na minha vida. Você foi a única mulher da minha vida. Aí ela falou, eu também nunca te traí, essa foi a primeira vez. Aí ele falou, e última, porque o nosso casamento acabou. Aí ela tentou chamar a ajuda de conselheiros, né, matrimoniais, fazer terapia, tentou convencer por intermédio do advogado, mas ele estava decidido já. Aí eles assinaram o divórcio, ela em silêncio no tribunal. Quando eles foram saindo, ela agarrou nele, ele tentando sair, ela falou, eu sei que você ainda vai voltar para mim. Aí ele falou, vou te dar mais um conselho, volta para o rapaz. Ela, mas eu terminei com ele, eu quero você. Não, volte para o rapaz e viva a sua vida. Seja feliz com o garotão. Seja feliz com o garotão que te deu prazer que eu nunca te dei. Seja feliz com o garotão que você diz que ama, mesmo dizendo que me ama também. Mas fique com ele, porque ele te ama. Eu já não quero mais nada com você. E detalhe, gente, antes de eu continuar com essa história. Teve um rapaz novo num podcast que ele disse o seguinte, eu achei ele muito sábio. Ele falou que quem ama trai sim. Ele disse que a traição não está ligada ao sentimento. A traição está ligada ao caráter. Olha o que ele falou. Ele disse que tem gente que não ama, mas tem caráter e não trai. E tem gente que ama, não trai. E tem gente que ama, mas é mau caráter e trai. Ele disse isso. Eu acho que quando a pessoa está apaixonada, ela não trai, porque ela só tem olhos para a pessoa que ela está apaixonada. E quando uma pessoa ama verdadeiramente, ela também não trai. Eu acho que a traição existe em outros níveis de sentimentos. Gostar, desejo, gostar muito, quando você gosta muito de uma pessoa e confunde que é amor, mas não é amor. Aí você trai. Amor, amor verdadeiro,
não existe traição. Mesmo você tendo um caráter duvidoso, não existe traição com sentimento chamado amor ou paixão. Continuando a história. Eu falei no título que o caso de traição, que o troco foi devastador, não foi isso? Então, a gente pensa que esse caso já acabou, eles se separaram, assinaram a separação, não é? Então, o que acontece? Ele, conversando com essa amiga foi e falou para ele o seguinte: desde quando a gente era criança, eu sempre fui apaixonada por você. Só que você conheceu a sua esposa, a sua ex-esposa, e ela entrou na sua vida e eu desisti. Eu achei que nunca mais você iria separar dela e perdi as minhas esperanças. Aí ele ficou assustado com aquilo. Aí ela disse: até a minha filha te considera um pai. É por isso que eu nunca quis trazer namorado aqui, para ela não se apegar a ninguém. Porque eu queria que ela tivesse a visão de pai, um homem como você, o homem que é você. Aí ela se declarou para ele, dizendo que o amava, amou ele durante a vida toda. Aí ele ficou doido, porque era uma mulher linda, personal trainer de academia, corpo maravilhoso, e ele percebeu que ele gostava dela. Ele percebeu que ele sentia falta de ter contato com ela. Ele se sentia bem com ela. E ela começou a fazer ele feliz. E ele acabou se casando com ela e registrando a filha dela no nome dele. Ele assumiu a filha dela. Agora, essa história, acontece uma outra coisa inusitada. O rapaz, o Garanhão, não é? O de 27 anos, entrou em contato com ele pelas redes sociais. Pediu desculpas a ele por ter destruído o casamento dele, mas avisou que a mãe católica expulsou ele de casa, porque ele também tinha mandado, né, os laudos, os documentos para a mãe do rapaz. Ela, católica, sabendo que o filho destruiu um casamento, expulsou o filho de casa. Ele pediu muito perdão, ele disse que tinha bloqueado as redes sociais para o marido não descobrir quem ele era e nem como encontrar ele, mas ele estava ali pedindo perdão, disse que já não tinha contato com a esposa dele há muito tempo, que ela desejou que ele seguisse a vida dele. Ele sabia que era verdade porque ele leu tudo. A mulher também não sabia que ele tinha lido essa parte, né, daquele programa espião que ele tinha colocado. Ela não sabia, nem o rapaz sabia que ele tinha lido isso. Então ele sabia que eles já estavam há muito tempo sem se ver. Aí ele disse para o rapaz: olha, segue a sua vida. Eu, na sua idade, eu já estava com a vida estabilizada. E você, na sua idade, desempregado, porque tanto a esposa dele quanto o rapaz foram demitidos. Você está desempregado, não tem família, não tem ninguém e ainda destruiu um casamento de 24 anos. Aí o rapaz chorou, ele foi e falou: segue a sua vida. Aí desligou, perdeu o contato, bloqueou o rapaz para não ter mais contato. E a história lhe conta que passaram-se 10 anos. Os filhos tinham contato com a mãe, mas pouco contato. Aí olha o que aconteceu. Quando ela soube que ele estava com um compromisso sério com essa amiga dele de infância, ela surtou. Um dia, uma amiga dela foi visitar ela, porque uma das amigas só que continuou tendo contato com ela. E visitava ela todo dia, preocupada com ela. E essa amiga também tinha cometido atos de traição com o ex-marido. Então ela entendia o que a pessoa que trai e se arrepende passa pela cabeça. Ela foi e encontrou a ex-esposa do cara desmaiada na sala, porque ela tinha tentado fazer uma besteira. Eu não vou citar aqui. Aí ela foi internada. Ele foi avisado do que estava acontecendo, os filhos ligaram para ele também, mas ele disse que ele não iria visitar porque não era da conta dele. Ela ficou internada há um tempo, mas ele mesmo assim, com pena, ele foi lá visitar ela toda acabada, ela estava magra de uma forma assustadora. A mulher se acabou e ela falando para ele: me perdoa pelo que eu te fiz, eu estou merecendo tudinho que está acontecendo comigo. Volta para mim. Ele falou assim: eu já te falei, o nosso casamento acabou. Eu posso te amar para sempre, mas eu nunca vou voltar para você. Aí ele ficou, né, dando uma força a ela, sempre indo visitar, para ela tentar se recuperar. Quando ela se recuperou, eles tinham um casal de amigo, e esse amigo
triste pela situação e pelo ocorrido. Até os outros que se afastaram dela até voltaram a ter contato com ela, ficaram com pena dela. Ele até achou que ela estava se vitimizando. E a galera começou a achar que ele foi muito cruel de não ter perdoado ela. Olha só que absurdo. Aí o que que acontece? Esse amigo foi e falou com ele, olha, eu vou arrumar um emprego para sua ex-esposa, posso? Aí ele falou, não, pode, arruma um emprego para ela, vai ser na minha empresa lá. Aí contrataram ela, ela se mudou da casa, tiveram que vender a casa, metade era dele, metade dela. Aí ela foi morar num apartamento quase ao lado da empresa que ela trabalhava. E esse amigo sempre ligava para ele falando, olha, ela chega aqui, não tem papo com ninguém, não tem amizade com ninguém, ela faz a função dela, ela faz o serviço dela, só cumprimenta eu e minha esposa, só tem contato comigo e minha esposa, não fala com mais ninguém, é daqui para casa, e de casa para o trabalho. E ele falou assim, olha, foi a vida que ela escolheu. Agora vocês me respondam, agora que ela está solteira, ela poderia ficar com um garotão, né? Com um bad boy lá, com um taradão, né? Poderia ficar com outros, mas não, ela resolveu de ficar com outro cara quando estava casada. Isso não entra na minha cabeça de forma alguma. Ela tinha um casamento bom, um marido bom, trabalhador. Depois ela reconheceu que ela estava falando mal do marido, mesmo que o marido era bom nas coisas. O cara era bom na bateção de virilha. Mas ela queria elogiar o outro que ela estava encantada. Depois, quando ela reconheceu isso, ela viu a porcaria que ela fez. Detalhe, essa história passou 10 anos, ela vivendo sozinha, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Sem amizades, sem contato com ninguém. A mulher envelheceu 20 anos e ele seguiu a vida dele. Eu acho que essa traição que ela fez, ela recebeu o karma, o troco, de uma forma avassaladora. Foi destrutiva. Ela acabou com a vida dela. Ela agora, ela só vive por viver, sem expectativas. Agora você imagina, você viver sem expectativas, sem sonhos, sem planos, é horroroso. É muito triste. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se puder, inscreva-se aí no canal para nos ajudar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.